Alhures. 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 Olá para você que nos assiste ou nos escuta aqui na internet. Eu sou Rômulo Ostos e estamos começando mais um podcast Alhures. Neste episódio, trouxemos para a nossa conversa o querido Rogério Modesto, linguista e analista de discurso. Rogério, dá um alô para a gente. Oi, gente, como é que vão? Tudo bem? Pois é, gente, olha, hoje, com a presença de Rogério, trataremos, entre outras coisas, das tensões raciais que se textualizam nos mais diversos materiais e do funcionamento de práticas discursivas constituídas pelo racismo. Para quem não conhece o nosso convidado, eu faço questão de descrever brevemente sua trajetória como pesquisador, que faz com que ele seja uma importante voz no campo da análise de discurso. Rogério é bacharel e licenciado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Ele é especialista em gramática e texto pela Universidade de Salvador, a Unifax, e fez seu mestrado e o doutorado em Linguística na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente, ele é professor de Língua Portuguesa e Linguística do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Lá na UESC, ele é também coordenador do projeto de pesquisa que se intitula Tensões Raciais na Discursividade da Língua e integra a equipe de coordenadores do projeto de extensão Programa de Divulgação em Estudos sobre Discurso e Argumentação, o PROEDA. Na relação interinstitucional, ele é membro de grupos de pesquisa na UFRB, na Unicamp e na URGS. A URGS abriga um grupo do qual Rogério é vice-líder, o grupo Discurso e Arquivo, o DARC. Em seus trabalhos, seu interesse atravessa os seguintes temas: análise de discurso, história das ideias linguísticas, saber urbano e linguagem, discurso da e na cidade, discurso e arquivo, denúncia e resistência, discurso e relações raciais. E para conversar com ele, também chamo meus camaradas do Alhures. Estão reunidos comigo e Rogério, Débora Pereira. Oi. O Felipe Nascimento. Oi, gente. Flávio Benayon. Olá, gente, tudo bem? Laís Medeiros. Oi, pessoal. E o Elton da Silva. Olá, pessoal. Bom, para começo de conversa, eu já queria chamar o Elton aqui para esse papo. E antes de fazer a pergunta para o Rogério, o Elton, eu pergunto para você o que você acha de relatar aquela situação pela qual você passou a questionar a Abralim, sobre as iniciativas de inclusão de pesquisadores não brancos e pobres no quadro de sócios da instituição. Já que aquela situação foi uma situação constrangedora, assim, né, acho que para mim e para muita gente também, imagino que para você também tenha sido, de algum modo me revoltou também, e é uma das motivadoras do assunto de hoje, né? Enfim, a partir daquele episódio a gente quis tratar e quis falar sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho, esse espaço é seu para falar, e aí você já emenda a sua pergunta em seguida, certo? Tá certo. Uma situação, infelizmente, muito, mas que não pode ser esquecida, né? Pelo contrário, ela tem que ser retomada cada vez mais e mais para que coisas como essas não aconteçam, né? Eu falo mais para situar o nosso ouvinte, né? O nosso espectador, que recentemente eu me referi numa postagem em que a Associação Brasileira de Linguística se dizia antirracista, me remeti a eles sugerindo que a associação adotasse ações antirracistas para além das redes sociais. Infelizmente, a associação, através de suas redes oficiais, interpretaram essas sugestões como perseguição e desde então se desdobrou uma série de questões que estão para além da imaginação do que se envolveria a comunicação institucional de uma associação, né? Nesse momento eu adotei, né? E tenho a felicidade de poder ter contado com muita gente que adotaram comigo uma postura antirracista de verdade e combativa para além das redes. E a nossa postura tem a ver com a questão da denúncia, que é uma questão muito importante para o Rogério Modesto, e já começo a encaminhar a minha questão. Então, Rogério, no seu texto Tensões Raciais entre a Ideologia e a Língua, é notória a centralidade dessa questão, né, da denúncia.
E aí, lendo esse e outros trabalhos seus, eu pude perceber que a denúncia é um dispositivo que funciona tanto pelas práticas de dominação quanto pelas práticas de resistência, né? Aí está o princípio da contradição, creio eu. E aí você aborda ainda, né, retomando Fanon, a questão de o negro ser produzido como um sujeito outro em face ao sujeito euro-brancocêntrico, né, ocidental. Esse sujeito, então, ilusoriamente produzido como sujeito universal, né? E aí, observando a história do conhecimento linguístico brasileiro, e aí isso que tem a ver com a Abralim, quanto à associação, né, que faz parte dessa história do conhecimento, né, da construção do conhecimento linguístico brasileiro, quando a gente olha essa história, fica claro para a gente o quadro de exclusão a que foram submetidas as perspectivas que fogem a esse sujeito universal, que se refere às questões raciais em sua posição dominante pela denúncia, né? Eles apontam-nos como o outro, diferente, o intruso, o elemento desestabilizador e etc. Isso, para mim, tem muito a ver com o que aconteceu comigo. E aí, minha pergunta, mesmo sabendo que o sujeito, em sua perspectiva teórica, que é a mesma da minha, não é plenamente consciente, eu te pergunto, hoje, no quadro atual euro-brancocêntrico ocidental da linguística brasileira, a possibilidade de transformação dessa realidade passa pela denúncia enquanto prática de resistência? O que você acha sobre isso? Bom, primeiro, deixa eu fazer a saudação mais, mais própria, digamos assim. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É uma alegria de verdade ter sido eleito, digamos assim, como interlocutor para falar dessa questão que para mim é muito importante. E é muito legal conversar com vocês, né, especificamente, cada um de vocês. Então, fico muito feliz e enfim, né, que bom ser visto como esse interlocutor, né. Bom, para falar disso, Elton, eu acho que a gente precisa entender um pouco como é que a gente está compreendendo denúncia, né? Tem uma frase que eu gosto muito da professora Ana Flausina, que é professora da UFBA, da Federal da Bahia, né? Do campus da Faculdade de Educação da UFBA, em que ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que a denúncia como estratégia ela se esgotou. Especificamente quando a gente está falando de denúncias desses grupos sociais marcados por uma subalternidade. Então, sobretudo, né, no caso dela, na pesquisa dela, os grupos negros, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, como que o espaço do jurídico recebe, ou melhor, não recebe, não acolhe, não é um espaço de acolhimento, né, para essa demanda social de grupos subalternizados, ela vai dizer que, então, para esses grupos, a denúncia como uma estratégia ela se esgota, né, no campo do jurídico. Mas, apesar de entender que a denúncia nesse campo ela não nos ouve, ela não nos acolhe, ela não nos vê como sujeito, a não ser como um outro, né, a gente insiste na denúncia, né, como um ato político de reivindicar uma certa cidadania, né? E não só por isso, né, porque nós somos sujeitos constituídos por uma ideologia jurídica para a qual, para nós, faz muito sentido o espaço do direito, né? O jurídico faz muito sentido para nós. E só quando a gente entende que esse espaço do jurídico ele não é um espaço de acolhimento, ele é um espaço burguês, ele é um espaço que não nos acolhe, que não nos recebe, que a gente vai produzir essa compreensão jurídica em outro espaço. Que aí eu vou me aliar à professora Suzy Lagazzi, da Unicamp, para pensar que é um espaço do juridismo mesmo, né? Que é um espaço em que é fortemente marcado por uma relação com o jurídico, mas que tem suas próprias formas de funcionamento. Então seria um espaço contraditório, um espaço paradoxal, digamos assim, em que o jurídico faz muito sentido, mas ao mesmo tempo ele não é um espaço que não segue as regras do jurídico, né? Então a gente tem que, por sermos sujeitos
interpelados em sujeitos pela ideologia jurídica, a gente está sempre reforçando a denúncia. Mas não é uma denúncia jurídica, é uma outra denúncia. Então, acho que isso é um ponto que é muito interessante. Então, pensando justamente esse deslizamento, né, do jurídico para o juridismo, que é um espaço em que a gente, de certo modo, replica o jurídico, mas sem ceder a sua lógica, é um espaço de deslocamento. A gente pode sim pensar isso como uma possibilidade estratégica, né, de instituir outras formas de denúncia, que é o título da minha tese, né, de pensar formas de denúncia, né, outras formas de sociabilidade dessa denúncia. Claro, então, isso é muito marcante porque vai nos dizer, né, que, bom, o espaço jurídico, eles não nos contempla, é um espaço burguês, que não nos contempla, é preciso dizer de outro modo. É preciso colocar essa denúncia de um outro modo, de uma outra maneira. Então, sim, eu vejo que a denúncia, que instituir uma resistência, né, passa, sim, pelo espaço da denúncia, mas não necessariamente pela denúncia que nós conhecemos. Não na denúncia desses espaços institucionais, do espaço do jurídico, é uma outra denúncia, uma criatividade histórica que nos faz formular outros espaços de denúncia. E aí eu penso muito no conceito da professora Mônica Zolfo Fontana, também da Unicamp, em que ela vai pensar no lugar de enunciação, né? E aí o lugar de enunciação como sendo também a irrupção, digamos assim, né, a irrupção histórica, em que existências históricas historicamente silenciadas conseguem pôr suas vozes. Então, conseguem, de algum modo, fazer circular suas vozes, construir espaços de circulação e de efetivação de suas vozes. E aí, de novo, né, vem a importância da denúncia como esse lugar, como esse movimento de sentido não tomado, não resumido ao espaço do jurídico, mas sempre importante se deslocado para uma outra instância. Oi, Rogério, tudo bem? Você poderia exemplificar um pouquinho algum tipo de denúncia que você trabalhou na sua tese? Eu acho que fica para ficar mais fácil para o ouvinte acompanhar. Bom, na minha tese eu trabalhei com a denúncia de mães, mulheres negras de periferia, né? E como é que elas vão denunciar, como é que elas vão instituir, então, uma denúncia em relação à atuação genocida da polícia, né? Então, eu trabalho com relatos de mães, mulheres negras que vão denunciar a polícia enquanto uma instituição genocida, né? Que vai matar seus filhos, enfim. Essas denúncias, Felipe, geralmente nós só temos acesso a essas denúncias fora do âmbito do jurídico. Então, isso para mim já é muito sintomático. E por meio de um porta-voz. Então, por quê? Porque a gente está... Ou seja, ou essas mulheres têm que se organizar, se articular em coletivo para que essas denúncias circulem, por exemplo, ou essas denúncias são congregadas, são reunidas por um porta-voz. Então, sei lá, no meu caso, por exemplo, eu trabalhei com documentário, ou seja, eu preciso de um diretor que venha, que colete as narrativas, que produza um documentário para fazer que aquela denúncia circule, por exemplo, que produza algum efeito social que nos faça olhar para essa denúncia de uma maneira diferente, por exemplo. Se a gente pensar, por exemplo, na recente morte do Miguel, em Recife, né? O menino que caiu do 9º andar daquele prédio. O tanto que aquilo reverberou nas redes sociais, por exemplo, por charges, né? Então era sempre o menino negro desenhado com uma auréola de anjo. Então, como isso foi replicado? Então, essa forma material, por exemplo, que toma corpo numa charge, que é replicada, que viraliza, por exemplo, isso também é uma forma de denúncia, porque institui uma circulação específica. E esses que compartilham são porta-vozes dessa denúncia.
Então e isso pressiona de algum modo a opinião pública, ou pressiona as autoridades, ou cria, de certo modo, uma comoção em relação ao caso. E tudo isso, de certo modo, propicia, por exemplo, uma relação de denúncia mesmo, porque não é possível que diante disso não se faça mais nada. Não é possível que diante disso não haja uma reação, né? Juridicamente falando, a gente pode pensar a denúncia como um espaço em que alguém vai dar a conhecer uma coisa nova ao um outro alguém que está em posição de algo fazer. Então, é assim, né? Eu vou denunciar algo novo, então eu vou na polícia dizer, bom, fulano de tal me roubou. A polícia não sabe disso, isso é algo novo para a polícia. E eu vou denunciar para a polícia porque a polícia está em posição de algo fazer. Na denúncia do social, não importa muito isso do quem vai fazer e se isso é algo novo, por exemplo. Eu estou constantemente denunciando as mesmas coisas. Por exemplo, o genocídio da população negra. Estou constantemente denunciando isso. Para quem? Para quem quiser ver. Para todo mundo. Para as autoridades, mas não só para as autoridades. Para todo mundo. Para que haja uma comoção, para que haja uma resposta, para que essa ferida continue sangrando enquanto não há condições históricas dela cicatrizar. E aí eu acho que é um ponto que é muito forte, né? É preciso denunciar, mexer numa ferida. Não porque se gosta da dor, mas por precisão. É preciso cutucar a ferida, deixar ela sangrar, não porque se gosta da dor, mas porque é preciso que se veja essa dor. É preciso que se veja essa dor. Porque ela não pode cicatrizar como assim, do nada. Então a denúncia no social, ela não demanda, ela não pressupõe, ela não precisa de um sujeito em condição de fazer alguma coisa, tal como a denúncia do jurídico precisa do Ministério Público, do juiz, o promotor, etc. Não, é uma denúncia outra, que funciona para circular dores, para circular questões, para pôr em pauta uma demanda muito, muito forte. Eu lembro de uma fala que o Fábio Ramos da URGS ele analisou no artigo que eu não vou me lembrar o título agora, eu sou péssimo de título, mas depois eu mando para vocês, em que ele vai analisar um vídeo, que é uma reportagem da TV Bahia, lá em Salvador, em que está sendo filmado a retirada dos camelôs de um espaço lá de Salvador. E aí a cena é muito forte, porque é um camelô negro, um homem negro, sendo algemado, contido pela polícia, e ele sai gritando, né? Eu quero que vocês vejam isso, eu quero que as pessoas vejam isso. Ele sai gritando para a câmera. Isso é a denúncia do social. As pessoas talvez não possam fazer nada, mas elas estão vendo isso. E esse isso não um isso que é uma anáfora que não se ancora em algo textual, mas se ancora da memória. Eu quero que você veja esse abandono, eu quero que você veja essa negligência com o trabalhador, eu quero que você veja esse racismo, eu quero que você veja... Esse isso diz muitas coisas. Esse isso pode ser parafraseado por muitas outras coisas. Então, isso é a denúncia. Fazer circular essa indignação, essa dor. Acho que é isso. Oi, Rogério, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de ler o teu texto, ouvir tuas reflexões em relação à raça, à ideologia, a discurso e à língua. E atualmente, teus textos estão ecoando muito nos meus trabalhos, nas minhas leituras, na verdade, porque venho desenvolvendo no Instituto Federal ao qual estou vinculado uma pesquisa que visa compreender tensões étnico-raciais em dicionários de língua e dicionários escolares, porque eu trabalho com ensino médio prioritariamente, então essa relação é importante, a fim de compreender esses processos discursivos em jogo, na forma como o sujeito lexicógrafo textualiza tais tensões em diferentes condições de produção. Então, meus trabalhos, de alguma forma, dialogam com os teus. Na verdade, eu sou um leitor teu. Eu teria algumas perguntas a fazer a partir do teu texto.
que foi uma conferência que tu fez na Unicamp e você disponibilizou para a gente, a questão do desconhecimento de si, que você trata, do sujeito outro, dizer-se negro, são pontos que me tocam. No entanto, minha questão vai para um outro lugar, e talvez seja o lugar que eu me sinta mais confortável de falar, que é a construção do conhecimento linguístico no Brasil e o lugar do negro. Pesquisadores, em sua grande maioria, são brancos na linguística, que teorizavam e teorizam sobre o Brasil e o papel do negro na constituição do que seria a língua portuguesa do Brasil. O reconhecimento do negro como parte constitutiva dessa língua vem pelo outro, o branco, e ao negro sempre dá esse lugar à margem, como não protagonista dessa história. E não é o negro que conta essa história. Isso é interessante de se pensar. Em teu texto, que a gente está aqui discutindo, tu te coloca no lugar de linguista, analista de discurso negro. Qual é a diferença desse lugar? O que quer se dizer? Vou repetir. O que é se dizer e ser um linguista negro hoje? Por que é importante se dizer um analista de discurso e negro? Por que é preciso afirmar linguista e analista de discurso e negro? Sou na produção do conhecimento linguístico hoje. Eu acho que minha questão vai muito para que você fale um pouco da sua experiência, da sua vivência enquanto linguista no discurso negro e a importância de dizer negro na linguística brasileira hoje. Eu gosto muito da sua pergunta, Felipe. Acho ela, assim, de verdade muito importante. Fico muito feliz de saber que você tem me lido, e é recíproco, né? Recentemente, eu, junto com uma colega, a Larissa Fontana, nós estamos lendo a tua tese sobre cultura, porque nós também vamos trabalhar, estamos produzindo uma análise agora, né? Pensando duas palavras que são fortemente atravessadas por sentidos racializantes, que é terreiro e macumba. E nós fizemos um inventário de trabalhos que trouxeram o dicionário como ponto de entrada e que palavras foram analisadas, né? E aí eu acho muito importante o seu trabalho, né, que você está começando agora, porque traz uma dimensão que até então a gente não viu ainda, né? Pelo menos Larissa e eu, a gente não viu nesse trabalho. A gente fez um inventário e a gente vê que muitos pesquisadores que olharam para o dicionário, para as palavras, né, a história das palavras, nenhum trabalho ainda trouxe, por exemplo, nomeações raciais, né? Então, a gente tem trabalho sobre cultura, cidadania, periferia, alfabetização, né? São trabalhos que trazem a análise dessas palavras. E aí, periferia até poderia ser uma palavra que traz uma questão racializante, mas isso tangencia muito a discussão. Tem uma discussão da professora Carolina de Paula Machado, da UFSCar, que fala sobre escravidão no dicionário, mas, de novo, né, que é uma palavra que traz uma questão forte para pensarmos discursos racializantes, discursos racializados, né, mas ainda não há um trabalho assim que traga, por exemplo, nomeações raciais: mulato, morena, crioulo, pardo, né? Essas palavras do colorismo, por exemplo, que são extremamente... tem uma política muito forte aí dentro do projeto mitológico de uma democracia racial, né? A gente se diz mulato, se diz pardo, se diz moreno, para não dizer negro, né? Então são palavras que desempenham uma função muito importante dentro dessa política aí eugenista. E aí eu já entro na tua pergunta, né? Para mim, assumir esse lugar de linguista e analista de discurso negro é estar atento a isso, por exemplo, a esses silenciamentos epistêmicos que nos assombram enquanto linguistas, enquanto analistas do discurso, compreender que é preciso, né, olhar para as regularidades dentro da história da linguística que trazem, de certo modo, a negritude como ponto fundamental, né? Então, eu acho que ser linguista, né, ou seja, aquele que se ocupa de pensar o funcionamento da língua, vai me dar subsídios, né, enquanto alguém que estuda o discurso, para compreender práticas de linguagem de um jeito muito específico, né? Não como
sei lá, Bakhtin ou Foucault, por exemplo, mas levando a sério a distinção que há uma distinção teórica entre língua e discurso. E para mim, né, eu só consigo ser analista de discurso olhando para a língua, sendo um linguista também. Então, essa coordenação, analista de discurso e linguista, para mim é muito importante, é muito cara, porque eu só consigo ser assim. Ou seja, olhando para a língua, olhando para a sintaxe, ela tem uma relação material com a ideologia, né? Se por um lado, tudo que a gente produz, que tudo que a gente formula é atravessado pela ideologia, por outro lado, na ideologia só comporta o que é formulável, né? Então, tem uma relação muito forte entre a língua. Então, para mim, é muito importante isso. E dizer tudo isso, analista de discurso e linguista negro, para mim é estar atento a processos que talvez a linguística, talvez não, certamente a linguística branca, né, com a qual a gente tem mais contato, ignora, literalmente. Em diversos trabalhos, em diversas correntes teóricas. Posso citar alguns exemplos. Então, a gente sabe, por exemplo, aí que há um debate grande na sociolinguística em relação, por exemplo, a um papel, né? Aliás, talvez eu não vou dar esse exemplo agora, vou deixar para depois, mas posso pensar, por exemplo, que como é que se fala de negros na relação com a língua, pensando a nossa especificidade de português do Brasil. Então, que os negros africanos, eles influenciaram, ou que eles contribuíram, né? Então, contribuição linguística e influência linguística são termos cristalizados na linguística brasileira. E, para mim, são termos completamente equivocados, porque eles não contribuíram. Contribuição e influência, para mim, elas deixam como sentido forte que aquela língua não é sua, e você foi lá e contribuiu alguma coisa. Você deu 50 centavos da sua língua. Mas aquela língua lá com a qual você contribuiu não é sua. E não é isso, né? Essa língua portuguesa é uma língua negra. É uma língua negra, é um português, né? Como fala Lélia Gonzalez. Então, os negros não contribuíram os negros indígenas não contribuíram com a língua portuguesa do Brasil. Eles não influenciaram, eles participaram. Eles participam. A nossa língua portuguesa é uma língua de participação negra, não de influência negra, mas de participação negra. Eles não assistiram o processo, eles participaram. Então, estar atento a isso, por exemplo, que para mim significa ser um linguista, analista de discurso negro, estar atento a isso, não deixar de opacizar essas questões sempre quando for possível opacizar essas questões. Eu acho que é isso. Rogério, eu também tenho uma questão para você, mas antes eu queria dizer que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, é sempre um prazer gigante te ouvir. A minha pergunta tem relação com o texto que se apresentou na recepção de calouros da Unicamp, Tensões Raciais entre Ideologia e Língua, mas ela é super geral, então você pode ficar muito à vontade na resposta. Nessa apresentação, você afirma que é preciso, e aqui eu abro aspas, reafirmar um lugar em que dizer negro ou preto não coincida jamais com essas identificações que produzem sentidos acusatórios para esses significantes. Aqui fecho aspas. Logo em seguida, você indica que, para que essa reafirmação aconteça, um trabalho com a língua é necessário. E a partir disso, você trata da potência da possibilidade de dizer de outro modo. Até você já citou isso agora, né, respondendo a pergunta do Elton. Dizer de outro modo, aqui retomo novamente suas próprias palavras, é também, abro aspas, mexer com os modos pelos quais somos significados na história eurobrancocêntrica ocidental. Fecho aspas. Você disse que está justamente pensando em formas de dizer de outro modo a partir do seu projeto de pesquisa. E aí eu queria então que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse projeto, sobre o que você tem descoberto, sobre as perguntas que andam te movendo, enfim. Em uma notinha de rodapé desse texto, por exemplo, se eu entendi bem, você chega a citar brevemente a possibilidade de se perguntar pela falta de negros e indígenas nos estudos linguísticos, lançando luz para a discussão política sobre língua portuguesa ou língua brasileira nos anos 30. Será que você pode falar um pouquinho sobre isso também? Eu tenho certeza que vai ser super produtivo te ouvir. Débora, adorei essa pergunta, eu estava
tô muito afim de falar sobre isso. Então, acho que talvez, por mais que eu não tenha ainda algumas coisas formuladas, eu estou ainda em andamento no meu projeto, acho que falar sobre isso abre a mente da gente, a gente consegue ficar, enfim, falar coisas que nem a gente sabia que sabia, sabe? Então, muito obrigado por sua pergunta, ela é muito, para mim, muito importante. Primeiro, então, falando um pouco do projeto, né? Meu projeto, nesse projeto eu estou pensando em compreender como é que sujeitos e línguas de origem africana eles são significados na história do português brasileiro. E é uma história ampla, né? Eu acho que passa pelo que o Felipe já perguntou, né? Por exemplo, como é que será que eu tenho será que nas definições de nomeações raciais, por exemplo, existe aí um jeito de falar do negro, por exemplo, ou do indígena, ou por exemplo, quando eu olho para as teorias, né, e o modo como elas narram, por exemplo, a história do português brasileiro, como é que isso ressoa, né? Então, o meu projeto ele tem esse objetivo, né, que é identificar, descrever, analisar, né, o funcionamento discursivo dessas tensões raciais que atravessam, né, discurso sobre língua e discurso sobre raça, ou seja, quando é que esses dois discursos se cruzam, né? Quando é que falando sobre língua eu estou também falando sobre raça? E aí, por exemplo, eu posso pensar nessa notinha de rodapé que está nesse texto que eu coloquei, que agora é um projeto que eu estou tentando desenvolver, não sei como ainda, né, porque as demandas são muito grandes, eu preciso dar conta dessa... Eu queria realmente que não fosse só um texto, né, que fosse um projeto, que eu conseguisse parar para pensar, escrever, enfim. Como que nas discussões que acontecem nos anos 30, lá dentro do campo do político, né, para pensar, bom, mas finalmente, essa língua que nós falamos, a gente vai chamar de quê? De português ou brasileiro? Como que essa discussão ela é incrivelmente racializada? E aí, volto de novo porque eu falei para o Felipe, né, na pergunta dele. O tanto de trabalho que eu tenho lido sobre esse assunto, e muitos trabalhos simplesmente passam despercebido essa questão da racialidade, né? Então, lá em 35, como é que eu vou lembrar o nome dele? O Aureliano Leite, né, no debate da Câmara dos Deputados do Distrito Federal, né, de Brasília, ele vai dizer alguma coisa do tipo, ele vai falar que assim, bom, existe sim um brasileiro, né? De fato existe uma língua brasileira, mas essa língua é uma língua primitiva, uma língua, é uma meia-língua, é uma língua do povo-ilhéu, é um idioma corrompido, né? É uma língua vil. Então ele vai falar sobre isso. E eu não tenho como não lembrar que logo depois na linguística, o Serafina Silva Neto, vai dizer que a língua dos negros e dos indígenas é uma língua adulterada, por exemplo. Então, eu não tenho como não pensar nisso e não estabelecer uma relação entre corrompidas e adulteradas, por exemplo. De pensar que quando o Leite está criticando o brasileiro, ele está criticando um jeito negro de falar. Então, ele está falando aí muito especificamente do modo como as populações negras se apropriaram do português, né, e construíram essa língua como sua, né. Então, não é só uma discussão entre o português e o brasileiro, mas é de pensar que nesse brasileiro, eu estou pensando aí os indígenas, os negros, né, quem é esse brasileiro? Aqui
aqui qual é a referência, né, do que esse brasileiro faz, né? Então, acho que é um pouco isso que eu tenho tentado pensar agora. Eu acho que a questão da contribuição linguística, por exemplo, é um ponto que tem me chamado a atenção, né? Como é que, por exemplo, nos livros didáticos aparece isso, né? Tem lá, né? O português brasileiro surgiu de Portugal, etc, etc. E aqui no Brasil recebeu contribuições brasileiras, indígenas e africanas, por exemplo. Isso é uma questão que me toca muito fortemente, né? Então, eu tenho um aluno agora de IC, de iniciação científica, pesquisando justamente isso, como que no livro didático aparece um discurso racialidade sobre a língua. Eu tenho outra aluna estudando como é que, de algum modo, isso pode aparecer no Enem, por exemplo. Como é que o Enem, a prova do Enem de português, vai trazer ou vai silenciar essa relação entre raça e língua, por exemplo. Então, são questões que eu tenho tentado olhar, e esse cruzamento entre raça e língua dá para ver em um monte de lugar. Eu posso ver no livro didático, posso ver no dicionário, nos instrumentos linguísticos de modo geral, né? Na gramática do dicionário, enfim. Na filologia do século XX, na linguística do século XX, do início do século XX, no debate político, enfim, eu acho que é isso. Na literatura, e aí, por exemplo, a Laís, que está aqui com a gente, tem um trabalho que eu gosto muito e que foi, inclusive, um estalo para mim, para eu pensar isso na linguística, que é quando ela pega a Carioca de Letras, se não me engano, sobre a Carolina Maria de Jesus, né? E que o cara vai lá e diz, bom, isso aqui não é literatura porque ela faz construções não faz orações subordinadas. É um discurso que cruza raça e língua, gente, né? Ele está dizendo ali que a Carolina de Jesus não faz literatura porque ela é incapaz, entre aspas, de fazer ou de realizar orações subordinadas. Isso é de um extremo preconceito, né? E a pergunta da Laís no texto dela isso na literatura é racismo? É racismo, né? E cruza mesmo uma relação entre raça e língua que é muito forte. Roger, fico muito feliz em te escutar aqui em nosso programa no Alhures. Muito bom mesmo escutar as suas respostas, né, a sua abordagem aqui. E também fico me sentindo privilegiado em te propor uma pergunta. Os seus trabalhos, eles aprofundam de um modo singular noções que são vitais na nossa área, né, na análise do discurso e na linguística também, de um certo modo. Duas dessas noções são as de interpelação ideológica e de juridismo, que você trabalha na sua tese e em inúmeros outros artigos. Elas movimentam não só a área, como também lidam de forma ousada com questões muito, muito tensas da formação social. Então, fico realmente muito feliz em te escutar. Na sua fala de recepção aos calouros da Unicamp, realizada este ano, que os meus amigos também já citaram aqui, você pensa o sujeito negro em relação à interpelação ideológica. Essa noção de interpelação me pega muito. Eu cito alguns trechos que você fala do processo de interpelação. Então, te citando, abro aspas aqui. Ei, você aí e olha um preto, são expressões interpelativas que colocam os sujeitos na evidência de que são sujeitos. Contudo, há diferenças singulares e necessárias de serem observadas. Fecha a citação. Em um outro momento dessa mesma apresentação, você diz o seguinte, abro citação. O sujeito negro se vê num lugar que lhe é atribuído e, ao mesmo tempo, percebe que é assim que ele é identificado nessa experiência em terceira pessoa, cujo olhar do outro produz efeito de determinação. É preciso negociar a posição que lhe dão e o sentido que ela produz para seu corpo. Fecha a citação. A interpelação ideológica, para o Althusser, está diretamente ligada aos aparelhos ideológicos de Estado. Para o filósofo, para o Althusser, as práticas constitutivas do sujeito estão inscritas dentro de um aparelho ideológico, como igreja, escola, mídia e tantos outros aparelhos. Esses aparelhos, assim como o repressivo, existem para garantir as relações econômicas de produção. Ou seja, o Estado não é simplesmente uma expressão da democracia que garante o direito ao voto e de perpetuar o direito do povo. O Estado não tem existência anterior a qualquer relação econômica.
como uma visão burguesa nos leva a acreditar, né? Eu gostaria de te perguntar como você vê a questão da negritude e da raça em relação aos aparelhos ideológicos de Estado. Esses aparelhos, sendo constituídos para garantir a reprodução das relações de produção de uma economia burguesa, que é ancorada na forma sujeito de direito, né, e é uma economia burguesa branca, masculina, excludente, podem possibilitar processos outros de identificação ao sujeito negro, que não sejam aqueles regidos por uma experiência em terceira pessoa, como você citou na sua apresentação da Unicamp. Levando em conta que a reprodução e transformação não se separa, esses dois processos eles sempre estão juntos. As questões colocadas sobre o sujeito negro podem transformar os aparelhos ideológicos de Estado internamente e as relações de dominação-subordinação entre eles. Eu pergunto dessa relação dominação-subordinação, porque se a relação entre os aparelhos ideológicos de Estado se altera, se ela se transforma, a própria formação social se transforma, né? Há essa possibilidade. Por fim, você acha que uma possível transformação na superestrutura, ou seja, nos aparelhos repressivos e ideológicos, pela questão da negritude, pode afetar as relações de produção, nos levando a um outro mundo? Essas questões são talvez um pouco idealistas, né? Mas eu gostaria de te escutar, de ver o que você tem para comentar sobre essas questões, pelo seguinte: se algo pode tocar na superestrutura a partir dessas lutas antirracistas, se essas questões tocam na superestrutura, elas podem alterar a infraestrutura, mudando toda a nossa sociedade? Uma luta que tem certa especificidade pode nos trazer alguma esperança para mudar tudo que existe ao nosso redor em termos de estrutura social? Eu estou bastante ansioso para te escutar sobre essa questão que parece muito idealista. Flávio, sua pergunta é ótima demais, assim, porque me leva para vários caminhos, para várias respostas possíveis, e eu não sei se eu vou conseguir contemplar, inclusive, essa complexidade de pergunta, mas eu acho que vou tentar ir por um caminho que é o que me parece mais, de repente, mais ressaltado nos últimos dias, nas discussões contemporâneas, enfim, que é a coisa do identitarismo, né? Que eu acho que merece uma resposta muito importante, né? Assim, uma resposta mais séria, porque assim, né? A gente nunca está pensando o fenômeno da negritude, enfim, e a luta antirracista, por exemplo, apartada da luta de classe. A gente compreende que é uma luta que atravessa outras lutas. Então, não teria de pronto uma relação de separação, por exemplo, né? Eu acho que é uma relação que é de atravessamento, né? A luta antirracista é uma luta que atravessa fortemente a luta de classes, enfim, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque há quem vai dizer que, bom, se eu focar apenas nisso, né, nisso que eu chamo de identidade, identitarismo, se eu focar só numa pauta antirracista, eu jamais vou conseguir uma mudança, porque essa é uma pauta, digamos assim, identitária, que seria uma pauta a serviço de até a serviço, por exemplo, de uma pauta liberal, enfim, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente fala sobre representatividade, e aí eu estou pensando, por exemplo, o que eu quero, né? O que a gente quer? A gente quer que mulheres negras ocupem o cargo de CEO nas grandes corporações, ou a gente quer que as corporações se explodam, né? Que seria uma tomada de posição verdadeiramente de esquerda, por exemplo, né? E aí as pessoas vão dizer, bom, essas pessoas que lutam por representatividade, que querem mulheres negras lá nas grandes corporações, são pessoas que estão contribuindo para a manutenção disso que a gente chama para manutenção, para a reprodução da lógica capitalista, por exemplo, né? Não discordo, mas eu não posso de jeito nenhum pensar que essa é uma questão
material também. Porque enquanto a gente está lutando para que o capitalismo deixe de existir, enfim, para que a revolução aconteça, as mulheres precisam comer. As mulheres negras precisam comer. As famílias negras precisam viver, precisam existir. E elas vão existir como? Sempre como domésticas? Elas não vão, de jeito nenhum, pensar em alçar outros modos de existência, não, sem sofrimento, por exemplo. Elas vão sempre sobreviver e não viver. Isso é um ponto de contradição que a gente precisa olhar, né? Antes de criticar, por exemplo, identitarismo, isso aí uma crítica meio que tomando as questões todas como muito evidentes, a gente precisa questionar essas coisas. E eu tenho sempre retomado isso, e aí muito afetado pela leitura da Luana Souza, que é doutoranda da Unicamp, do Yale, orientando da Mônica, que está para defender uma tese agora sobre pornografia feminista, porque a Luana vai dizer para a gente uma coisa muito importante, né? Assim, vai trazer luz para algo que para nós é muito importante, né? Que é de pensar que, por exemplo, há um delay entre pautas aí, se a gente pensa, por exemplo, o feminismo tradicional, um feminismo branco, né, digamos assim, e o feminismo negro. Quer dizer, enquanto nos anos 50 as mulheres brancas iam para as praias, iam para as ruas reivindicar a sua liberação sexual, e elas iam fazer um topless, enfim, usavam seu corpo para reivindicar esse direito, que é muito importante, claro, as mulheres negras estavam sendo submetidas à manutenção de uma relação de trabalho quase que de escravidão, né? E aí, lutando por espaços no âmbito profissional, lutando por espaço para garantir a sobrevivência, e o prazer não era uma pauta para elas, de jeito nenhum, não era uma pauta. Só hoje a gente pode pensar, e aí eu digo isso a partir da leitura que a Luana vem trazendo, só hoje as mulheres negras, né, assim, só mais recentemente, na verdade, as mulheres negras estão pensando sobre o seu próprio prazer, né? Porque não era uma questão para as mulheres negras nos anos 50, nos anos 70. A questão era outra, a questão era sobrevivência, a questão era trabalhar, era dar condições para que sua descendência pudesse viver uma vida diferente da que ela estava vivendo naquele momento. Então, eu acho que a gente precisa pensar que, de fato, não há uma separação entre a luta racista e a luta de classes, não é isso do que a gente está falando, né? Classe e raça vem junto, mas a gente também tem que pensar que esse recorte de raça significa, e falar só de classe não é suficiente para a gente debater essas questões. Isso é muito, muito, muito forte. Eu estou talvez me perdendo um pouco da sua pergunta, Flávio. Vou tentar voltar um pouco mais, mas é para dizer que há um delay aí entre o que a gente espera de uma pauta, de uma luta, sei lá, antiburguesa, enfim, uma luta anticapitalista, e o que a prática material de existência humana, né? A prática, as vivências materiais, o modo de existência histórica material das pessoas, né? Então, eu acho que é um ponto muito, muito forte, um ponto a considerar, né? A gente quer, de fato, pensar uma luta antirracista que não seja liberal, né? Que não reforce, por exemplo, esse tipo de prática liberal, não reforce o capitalismo. Eu acho que isso é importante demais, mas eu preciso pensar nas contradições que me levam a, por exemplo, falar de, sei lá, representatividade, por exemplo, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com os aparelhos ideológicos de Estado, porque a gente aprende a ser esse sujeito negro fora dos espaços na escola, por exemplo. A escola mesmo vai te dizer, você está fora dos espaços. Você não. Quantas e quantas pessoas negras já narraram suas histórias de vida com a escola, por exemplo, e são as mesmas narrativas. Eu tinha um professor que me disse que eu nunca poderia ser advogado, ou que eu nunca poderia chegar a tal lugar. São histórias que se repetem e são marcadas por uma racialidade. Então, não é separado classe e raça, né? Tá ali junto. Então, não tem como ser... E aí eu volto para a questão da ideologia e da interpelação, né?
quando a gente é interpelado em sujeito pela ideologia, a gente também é marcado, a gente também é gendrado, a Mônica já fala sobre isso, né? Mas a gente também é racializado. As pessoas brancas são racializadas pelo silenciamento sepulcral, ou seja, finge-se que elas não são brancas, né? Elas não são nada, elas são pessoas. E as pessoas negras são, de pronto, marcadas por essa questão. Elas são pessoas negras. Então, a minha família vai me dizer isso, a minha escola vai me dizer isso. Eu aprendi em casa a ser negro. Eu aprendi que eu tinha que ter o cabelo cortadinho, que eu tinha que andar de óculos na rua, porque o óculos era uma distinção para não ser confundido com pivete. Então, sabe, isso atravessa o corpo da gente, isso constitui o nosso corpo. Então, uma vez eu chegando em casa, no meu prédio, saindo da aula, voltando da aula, já era professor substituto na UFBA, fui, naquela época, acho que 2016, entrando no meu prédio, alguém me para na porta e pergunta, você mora aqui? E aí, cara, eu moro no prédio há 15 anos, e um morador novo se sente no direito de falar assim, você mora aqui? E aquela pergunta é uma pergunta que eu não posso questionar, porque ela está travestida de pergunta mas é uma pergunta de segurança, uma verificação de segurança. E aí o meu corpo se acostuma a sair do carro sempre com a chave de casa na mão, com a chave eu tenho que lembrar disso, assim, já saio assim, eu condiciono meu corpo a certas experiências, eu só vou no shopping de calça para entrar nas lojas e não ser confundido. Enfim, o meu corpo é moldado por certas experiências que me fazem sujeito, né? E isso vem pela família, isso vem pela escola, isso vem pelas essas práticas ideológicas materiais mesmo. Então, não sei se eu respondi, mas acho que é basicamente isso. Eu acho que se houver uma relação aí, né, de atravessamento entre superestrutura e infraestrutura, né, como você está colocando, não será nunca uma questão que vai ser exclusiva de uma pauta antirracista que não esteja acompanhada de uma pauta outra, né, anticapitalista. Vai vir tudo junto, não tá separado. Mas eu preciso olhar para essa singularidade enquanto ponto que molda o sujeito, que faz o sujeito de maneira particular. Então, quer dizer, se por um lado eu tenho que pensar, né, que a luta antirracista é uma luta que acompanha a luta de classes, eu não posso deixar de pensar que é extremamente legítimo, por exemplo, pensar, trazer, compreender discussões raciais, por exemplo, ou só de gênero, enfim, que seja, como um sintoma de uma transformação, né, das formas de luta política e ideológica do capitalismo contemporâneo. Eu acho que são questões que a gente precisa pensar mesmo, né? São pautas que se atravessam aí e que não estão sozinhas. Eu não sei se eu respondi, não sei se fui por outro caminho, mas acho que é o modo como eu consigo produzir sentido aí no que você me perguntou. Rogério, boa noite, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, Rogério. Tô te ouvindo e tô fazendo uma carinha especial. Eu faria também se a minha câmera não estivesse ligada. Rogério, meu querido, eu tive a honra de assistir a tua primeira apresentação desse texto na Unicamp e agora eu só posso repetir o quanto eu sou grata por esse presente que tu tá nos dando com essas tuas reflexões. A minha pergunta vai no sentido um pouco do que tu já começou a falar, respondendo para Flávio, e aborda a elaboração identitária, que é uma coisa que tu fala logo no início do teu texto, e a minha pergunta é como ela se dá principalmente na relação com o outro. Por quê? Porque eu lembrei imediatamente do movimento da Marcha das Vadias, que uma designação que se entendia como pejorativa, vadia,
foi assumida pelo grupo como forma de identidade. E se no campo do gênero isso já provoca algum incômodo, me parece que no campo da raça ele é ainda maior. Por que eu estou falando? Me parece que a identidade negra ela é permitida quando ela é lembrada pelo outro, quando ela é mobilizada num tom acusatório, pejorativo. Mas quando essa identidade é assumida pela pessoa negra e significada de outro modo, surgem de todos os lados uma negação dessa identidade, sustentada pelos mitos da democracia racial, da igualdade, da famigerada consciência humana que tu cita brevemente no teu texto. E há um silenciamento da construção desse lugar de orgulho e de denúncia. Tu fala no teu texto sobre o silenciamento, e aqui eu cito, da opressão social, cultural e étnica, para dizer o mínimo, que os sujeitos das ditas linguagens adulteradas sofrem. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre as diferentes formas de silenciamento que permeiam a elaboração identitária e como o trabalho com a língua passa por elas. Então, Laís, uma pergunta que também me permite responder por fazer diversos caminhos, diferentes caminhos de resposta, eu acho. Fico pensando um pouco nessa discussão, né, entre denúncia e identidade. Eu concordo contigo, né, me parece que quando a gente falar é muito fácil, é muito mais fácil, de repente, acusar de negro, é muito mais do que ver uma identidade negra sem que se levante contra ela mas somos todos, né, sem que não haja esse gesto, né? E aí fico pensando em como a gente chegou nisso, né? A gente tenta uma construção científica, enfim, só tentando fazer um apanhado histórico, né? A gente tem uma construção colonialista, europeia, enfim, que constrói uma ideia de raça, né? Para justificar, inclusive, a sua pureza, a sua, enfim, para justificar a colonização, né? Para justificar que, eu vou lá e vou colonizar, afinal são raças inferiores. Então eles criam a ideia de raça. E a reboque dessa ideia de raça vem a ideia de negro, né? Então, assim, a gente não é o negro que vai criar a expressão ou a ideia de negro. É uma ideia que ele que é criada e com a qual ele é confrontada. Então, não raro, quando há esse gesto de interpelação, ei, você aí, ei, olha um preto, né? Do qual Fanon vai falar, há esse espanto do Fanon, que é o espanto da Vitória de Santa Cruz, que eu trago nesse texto também, que você citou, que olham, gritam para ela negra, né? E aí o gesto de gritar é muito forte. Gritam para ela negra e ela fala, peraí, mas por acaso eu sou negra, e aí depois, né, ela se entende como negra e tal. E aí fico pensando como a gente tem essa possibilidade de construir uma outra forma de dizer isso, né? Nesse texto tem um provérbio africano que eu gosto, que eu acho que é muito, muito legal, que é: até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Né, eu acho isso muito bonito, porque é quase que isso, né? É preciso, não é revisar, não é um revisionismo, mas é preciso dizer de outro modo esse negro, né? E aí o Fanon vai dizer o seguinte: se nos gritaram negros, né? Se nos chamaram de negros, nós inventamos a negritude. Então se eles nos chamam de negro, nós inventamos a negritude. Ele vai dizer isso, né? Vai pensar como que é importante construir esse lugar de identificação. E aí eu não trabalho muito, eu não sei se, para mim é um lugar de identificação mesmo, né? Ou seja, como uma posição que é construída, que produz o sujeito, enquanto um sujeito que é interpelado ideologicamente
e nesse processo legendrado e racializado. Então, para mim, é um processo. Então, aí até volto para a questão da AutoSeg que o Flávio trouxe, só para fazer essa digressão rápida, né? Não estou querendo complementar a teoria do AutoSeg, do Peixe, de jeito nenhum. Eu estou reconhecendo, bom, existe mesmo, né? A gente é interpelado e sujeito pela ideologia. É preciso, porém, pensar que nesse processo nós somos racializados e engendrados. E em algumas discussões eu preciso trazer isso à tona, porque essas discussões são constitutivas, elas produzem sentido. Por quê? Porque elas produzem posições de identificações e posições de sujeito. Então, quando você coloca para mim isso da identidade, eu estou pensando nisso. Bom, essas identidades, entre aspas, elas também, no campo do discurso, elas são posições de sujeito. Uma forma de se dizer negro, uma forma de ser lido como negro, né? E aí pensando em formações imaginárias, enfim, né? Pensando em todo esse desdobramento que nós poderíamos dar pela teoria materialista do discurso. De pensar como que isso é importante, né? Como que a gente está aí lidando com uma construção de uma posição sujeito. E aí, para te responder sobre a questão do silenciamento, eu recorro novamente à Mônica, quando ela vai falar sobre o lugar de enunciação, né? Se eu posso pensar aí que o processo de interpelação ideológica produz sujeitos engendrados e racializados, esse processo é acompanhado, muitas vezes, de uma interdição histórica, desse dizer, desse lugar. Então, é importante pensar, muitas vezes, que esse silenciamento, ele é fruto, não sei se posso dizer que é fruto, mas ele comparece sendo produzido já no próprio processo de interpelação ideológica. E aí, dizer-se, anunciar-se de uma posição sujeito é produzir, e aí falo com a Mônica, um lugar de enunciação capaz de produzir resistência frente a esses silenciamentos históricos, frente a essas interdições históricas, esses modos de existência, né? Então, e aí eu volto, por exemplo, para a questão da denúncia do porta-voz que eu falei. Por exemplo, quando é que eu vou conseguir ouvir certas vozes? Quando essas vozes não são colocadas por porta-vozes ou por outras discussões. E aí eu lembro, por exemplo, da Preta Rara, né, que vai reunir um conjunto de narrativas de mulheres negras empregadas domésticas, por exemplo. Como é que eu vou ter acesso a essa discussão? Porque é uma voz que é historicamente produzida para se calar, né? E aí eu chego num ponto que para mim é importante, que é quando a gente estuda isso, não se trata de dar voz, se trata de escutar uma voz, de produzir uma escuta sobre essa voz. A gente não está dando voz a ninguém, essa voz está posta, só que essa é uma voz que é posta numa condição de produção específica que lhe coloca num lugar historicamente interditado. Então, muitas vezes, só vou ter acesso a essas vozes por porta-vozes. Mas essa voz está posta e está aí. Então, eu preciso perguntar para mim, não é uma pergunta para fora. Eu vou te dar voz. Não, é uma pergunta para dentro. Eu, enquanto linguista, enquanto analista do discurso, o meu dispositivo, eu construo o meu dispositivo, ele é capaz de escutar essas vozes, as especificidades dessas vozes? E aí eu volto, por exemplo, para as questões que nós vamos, pelas quais nós começamos. Uma série de trabalhos trouxeram, por exemplo, o debate sobre português e brasileiro, e nenhum trabalho apontou pontualmente como brasileiro, o sentido de brasileiro nesse debate, ele é fortemente racializado. O que, para mim, é uma questão de como o dispositivo analítico construído para essa análise não se preocupou, por exemplo, em compreender essa discussão racial. E aí, quando eu
da discussão da OFCE e do Peixe sobre a ideologia, a interpelação, a questão da produção enquanto sujeitos racializados, é porque eu quero pensar num dispositivo teórico-analítico que me permita olhar para isso de uma maneira não a dar voz, mas de escutar uma voz que tá, de algum modo, colocada naquele material enquanto possibilidade de dizer. Acho que é isso. Rogério, estamos chegando ao final do nosso programa. E aí a última questão vai ser a minha, assim. Eu queria retomar e me ancorar um pouquinho em um ponto da sua tese, que para o nosso ouvinte, espectador, ela se chama Você Matou Meu Filho e Outros Gritos, um estudo das formas da denúncia. E aí, né, na sua tese, há uma formulação que sempre me emociona quando eu leio, a ponto de citar essa formulação sua, e a formulação é a seguinte: não falo de outras formas de denúncia ou de novas formas de denúncia, mas de repetir até ficar diferente, de investir no grito que se faz fundamental, de tomar a palavra mesmo quando todo mundo sabe o que será dito, mesmo quando houver cansaço. Você formula isso na sua tese, quando você faz uma referência, inclusive, ao que está na parte introdutória, né? Quando você está discutindo um processo de deslegitimação e perda da potência da denúncia, e aí fala sobre o cansaço e a saturação produzidos pelo que está, entre aspas, todo mundo sabe que. E aí esse, entre aspas, o todo mundo sabe que é, tipo, todo mundo sabe o que acontece na favela, por exemplo. Mas é esse finalzinho que me pega, assim, né? O de tomar a palavra mesmo quando houver cansaço. E aí, por uma escuta, né, de algum tempo já, vou te fazer uma primeira pergunta, depois eu dou um complemento e queria que você me falasse. Você está cansado, Rogério, de falar sobre essa questão? Mas mesmo quando houver cansaço, a gente deve falar, não é isso? Exato, é preciso falar. Eu só acho que... Desculpa, pode falar. Eu só acho que às vezes é uma queda de braço, né? Mas e aí esse cansaço é um pouco fruto disso, né? Dessa repetição, repetir até ficar diferente, e a gente às vezes não vê ficando diferente. Mas independente do cansaço, né? A gente vai repetir. Tal qual aqui que você chama de forma da denúncia na sua tese, eu acredito até que esse nosso papo aqui, né, motivado por tantas questões, é uma forma da denúncia, e aí me corrija se for diferente disso do que você acredita, mas eu também queria falar sobre esse papel do analista de discurso, né, que de algum modo pode produzir, por meio do seu trabalho, da sua pesquisa e dos materiais que analisa, e fazendo circular, né, o seu trabalho, especialmente, é capaz de produzir uma forma da denúncia também, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho, eu sei que você já tinha começado a traçar esse papel do analista aí com a Laís, né, no finalzinho da sua fala com ela, mas eu queria que você retomasse isso especificamente da posição do analista de discurso, né? Que relação é essa entre o trabalho do analista de discurso e a denúncia possível? Eu acho que sim, que esse espaço que vocês construíram sim uma forma de denúncia. Eu não acredito que a gente possa colocar um selo nas coisas. Isso é uma denúncia, isso não é uma denúncia, isso pode ser, isso não pode ser. Eu acho que a gente tem que pensar no possível, né? E pensar que o sentido irrompe quando a gente fala sobre. Então, quando a gente fala sobre alguma coisa, pode irromper um sentido de denúncia. E aquilo pode se constituir como uma forma de denúncia. Então, para mim, não é uma coisa do gênero textual, digamos assim, ou do formato, ou da tecnologia, ou da materialidade. Não é assim, não vai ter uma materialidade específica da denúncia. Não. Eu acho que é porque a gente fala sobre alguma coisa que esse falar sobre engendra uma possibilidade de irrupção de uma denúncia, se constituindo, então, uma forma de denúncia. Então, acho que aqui esse espaço é um espaço que a denúncia pode romper, né?
porque há muitos sentidos dos quais nós já tratamos aqui, que todo mundo sabe que, mas ninguém fala, né? Todo mundo sabe que existe um silêncio epistêmico, né, epistemológico aí em relação à produção de sujeitos negros, por exemplo. Todo mundo sabe que existe uma falta que grita muito em relação à compreensão de processos racializados na análise do discurso, por exemplo. Todo mundo sabe que, e ninguém fala disso. E quando isso vem à tona aqui, nessa discussão, nesse debate que a gente está tendo, nessa conversa, isso se torna uma forma de denúncia. Então, se eu pudesse falar, eu diria, eu, Rogério Modesto, estou denunciando o modo como a análise do discurso brasileira, por exemplo, negligenciou o debate racial. Com todas as implicações que isso pode ter depois para mim, quanto sujeito, pesquisador, por exemplo. Mas é um fato. E todo mundo sabe que, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, né, historicamente, vocês conseguem lembrar de memória quando houve um GT, quando houve um simpósio pensando raça em qualquer congresso da linguística, em qualquer mesa que traga análise do discurso? Eu não consigo lembrar. Então, falar disso é fazer circular uma denúncia, sim, não tenha dúvida. Eu acho que é importante, Rômulo, trabalhar, sim, o racismo, né, para produzir formas de denúncia, mas eu, particularmente, estou cansado, né? Como você perguntou e eu respondi, e eu tento não entrar nessa narrativa, dessa narrativa da violência, do racismo, por mais que eu esbarre nele. Então, por exemplo, quando eu pergunto como que os sujeitos e as línguas de origem africana aparecem narrados, textualizados, significados na história do português, né? Então, quando os linguistas estão contando a história do português do Brasil, por exemplo, e aí eu pergunto, quando eles fazem isso, como é que aparece aí uma possível significação de raça, de sujeitos racializados? Eu sei que eu vou me debater com racismo. Eu sei que eu vou me debater com racismo. Mas eu não vou... mas a minha pergunta não é pelo racismo especificamente, porque eu não posso tomar o racismo como um sinônimo, como uma totalidade, né? Então, uma coisa, aí eu tenho que pensar uma separação mesmo entre raça e racismo, né? E eu tento operar ao máximo essa separação. Inclusive, é por isso que eu tenho falado em discurso racializado, que é de pensar, de certo modo, um discurso racializado sobre alguma coisa. Então, racializado sobre a arte, sobre a linguística, sobre a literatura, sobre a saúde, sobre a segurança pública. Enfim, posso pensar em discursos racializados, porque justamente isso me impede de cair, por exemplo, num ponto do racismo, né? Sempre no coisa do racismo. Embora eu não negue que eu vá me deparar com isso, e com muita frequência, inclusive. Não vou me deparar com isso poucas vezes, mas muito frequentemente e, de repente, em todas essas discussões. Mas a minha entrada não é essa. Não é pelo racismo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que me toca, né? De que a gente pode produzir denúncia em diferentes modos de dizer, né? A denúncia não está no meu... Eu não controlo a denúncia. A denúncia irrompe quando a gente coloca um sentido para circular, quando a gente está falando de alguma coisa. E a minha entrada por essa discussão, que para mim é muito importante, que me é cara, é justamente de não pensar só o racismo, né, como algo que vai dizer das relações raciais. Vai dizer, sim, vai parecer, mas não vai se resumir aquilo, né? Quando eu discuto, por exemplo, a interpelação ideológica e trago o modo como é possível, é importante pensar ali a produção de um sujeito racializado pela denúncia, por exemplo, ou seja, nesse grito, né, você é negro, e esse grito funciona, olha para você é negro, eu estou te acusando de ser negro. A mim aparece o racismo aí, mas a minha entrada não é pelo racismo.
A minha entrada é pelos modos como um dizer negro, um dizer do sujeito negro irrompe num modo de pensar a subjetividade negra, né? Ou talvez de pensar esse processo de identificação que produz um sujeito negro, um sujeito racializado, né? Acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. Daria para a gente também continuar aqui por muito tempo, assim. Infelizmente a gente chegou ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez a você por ter topado essa conversa alhures, né, com a gente aqui hoje, para a gente falar e fazer reflexões sobre uma questão que, enfim, tem mobilizado muitos sujeitos nos últimos tempos, mas tantos outros, não só nos últimos tempos, têm sido chacoalhados, né, por questões como essas sobre as quais a gente falou aqui hoje, né? E aí, para além de compreender, né, o racismo, assim, ao meu ver, a gente deve combatê-lo de fato, né? Então, Roger, eu queria agradecer a você por estar aqui com a gente mais uma vez. Se você tiver algum último comentário que você queira fazer antes da gente se despedir, esse é um espaço para ser feito. Mas se não tiver mais nada também, está tudo bem. E aí eu passo a palavra para você. Tem alguma coisa que você queira falar? Eu quero agradecer o convite, obviamente. Alguns aqui são pessoas com as quais eu já converso mais pontual, assim, com mais frequência. Outros não, mas eu queria registrar assim que todos vocês são pessoas extremamente inspiradoras. Todos, assim, sem exceção, eu sou um pouco curioso, assim, então eu conheço o trabalho de vocês todos, como leitor, como pessoa que acompanha, assim, que vê essa articulação do Alhures como muito importante, como um ponto que é diferente na análise do discurso. Eu acho que vocês conseguiram construir um espaço diferente, que não tem uma figura hierárquica, eu acho, né, assim, da orientadora, que organiza um grupo de pesquisa, enfim. É um coletivo, realmente, é uma rede, realmente, que joga para alhures das relações institucionais, que eu acho isso muito legal. E vocês tiveram assim, uma iniciativa extremamente importante. Eu faço votos que seja uma iniciativa frutífera, que eu volte aqui algumas vezes para a gente conversar, até de outras coisas que não sejam o racismo, né? Porque a gente pode falar de tudo, né? A gente tem que falar de outras coisas. No momento, é importante bater nessa tecla, repetir até ficar diferente, né? Mas é isso. Só agradecer Flávio, Débora, Laís, Welton, Rômulo, Felipe. Fico muito feliz de ter sido convidado. E é isso. Muito obrigado. Muito grato mais uma vez. Vamos repetir, ainda que haja o cansaço, né? Mesmo quando vem cansaço. Agora com você, ouvinte, ou quem está nos assistindo, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário sobre o episódio de hoje, você pode escrever aqui no espaço de comentários da plataforma, essa que você está assistindo ou escutando a gente, ou enviar um e-mail para alhures@gmail.com. Todos os trabalhos de autoria de Rogério, sobre os quais falamos aqui, alguns foram citados, eles estarão com suas referências nos comentários. E aqueles que estiverem disponíveis na internet, a gente vai fazer o link para eles, aí vocês só clicam e vão direto para lá. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, camaradas do Alhures. E a gente se vê. Obrigado, Rogério. Tchau. Tchau, gente. Pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Até. Alhures. Alhures.